Salve fanáticos em Attack on Titan, eu sou o Joel e agora a gente vai falar sobre os titãs mais lindões da obra. Aqueles que parecem com seus primos, sabe? Os titãs puros anormais ou artificiais, como você preferir, são titãs feitos de forma falha, apenas com uma pequena dose do líquido espinhal de algum dos 9 titãs originais. Anteriormente, Ymir era uma única titã. Seu poder foi se dividindo até chegar a 9 criaturas. Depois disso, não foi possível dividir mais. A partir daí, as divisões passaram a ser fracassadas, sem poderes e nem habilidades especiais. Para não ser devorado por um titã, curta esse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Você sabia que existem algumas classificações entre os titãs puros? E uma delas estão os anormais. Eu te garanto que os últimos dessa lista vão deixar você sem dormir à noite. Mas você sabe de fato como é a forma correta do funcionamento de uma boniteza dessas? Um titã puro geralmente devora todos os humanos que aparecem em sua frente e tendem a ir na direção onde tem mais humanos. Eles são atraídos por eles e os devoram até certo ponto, até ficarem cheios. Aí eles colocam tudo pra fora em uma maravilhosa bola de pessoas. E tudo se inicia novamente, o ciclo de devoração volta a acontecer. Já nos anormais, não. Por que você acha que os titãs anormais são anormais? Porque eles são otakus? Não. Eles são anormais porque eles se movem à noite. Alguns falam e outros fazem Jojo pose. Eles podem também ignorar algumas pessoas e passar diretamente por elas sem ter a mínima vontade de os devorar. Eles também podem ter comportamentos como subir em árvores, dar grandes saltos ou fazer sinais de arminha enquanto correm. E podem até mesmo achar que são uma aranha ou coisa parecida. É muito importante saber que os titãs anormais nem sempre são muito diferentes dos titãs normais. Às vezes, ele parece só um titã, mas quando analisamos o seu comportamento, descobrimos que na realidade ele também é um anormal. O primeiro dessa lista é o titã falante, mas falar não é o mais estranho dos seus comportamentos, por incrível que pareça. Muita coisa apenas esse titã fez e deixou muitas dúvidas na época em que ele apareceu. Ele lutou contra seus instintos de titã e se feriu para não conseguir fazer mal aos humanos. Veja que dentro do titã puro existe uma consciência humana vendo tudo o que está acontecendo. Ele não consegue se mover ou controlar as atitudes. Apenas vive aquilo como se fosse um pesadelo. Sabe, é como se fosse uma paralisia do sono. Sabe quando você acorda, mas não acorda? É mais ou menos aquela sensação dentro do titã puro. Mas essa pessoa conseguiu controlar o gigantesco corpo do titã puro em que ela estava. E tomou várias atitudes que naturalmente são impossíveis para qualquer outro titã. Ele apareceu em um capítulo especial que posteriormente foi adaptado para anime como OVA. Para explicarmos detalhadamente sobre esse titã, temos que relembrar exatamente disso. Cerca de 60 anos antes da queda das muralhas, a Ymir Morena era reverenciada como uma falsa deusa. E havia um grupo de pessoas extremamente devotas que a seguiam. Eles eram eldianos que sonhavam de alguma forma se livrar da opressão de Marley e quem sabe um dia viver a vida com liberdade. Eles acreditavam piamente que a Ymir Morena era descendente direta da Ymir Fritz, a primeira titã, e seguiam fielmente o culto com a sua profeta. O importante aqui é focarmos nessa mulher, pois ela é a que se tornará o titã falante. O grupo religioso e sua falsa profeta foram rapidamente descobertos pelo governo de Marley. Essas atitudes eram proibidas, esse comportamento era completamente proibido e eles foram punidos como traidores. A pena? Serem enviados para a Ilha Parades e transformados em titãs puros. Todos eles, incluindo a Ymir Morena, e serem jogados como lixo na Ilha Parades para atormentar o povo que vivia dentro das muralhas. No mangá, vimos o resultado das suas transformações e olha só quem está ali, se não é o titã anormal que fala. A partir desse lugar, cada titã foi para um lugar aleatório. Décadas depois, esse titã anormal estava espiando na floresta, até que encontrou um membro da tropa de exploração. Ela estava passando pela região e havia perdido o seu cavalo. Por puro azar, ela acabou dando de cara com esse titã. A mulher da tropa de exploração se chamava Ilse e era semelhante a Ymir Morena. Não muito semelhante, mas o suficiente para fazer o titã pensar que aquela era a sua deusa. E por conta disso, ao invés de tentar comê-la, a devoção da humana dentro do titã foi tão forte a ponto do titã se curvar e pronunciar palavras humanas, reverenciando Ilse
como Ymir. Claro que as palavras não saíram tão fácil, o Titã estava se esforçando muito, e entre vários suspiros e engasgos, ela falou pela boca do Titã. Esse é um OVA, que na época que foi publicado, essas informações não faziam o menor sentido. Hoje, já podemos entender com clareza do que se trata. O Titã não só falou, como se curvou em sinal de respeito, exatamente como fazia quando era humano. No culto, os súditos de Ymir se curvavam perante o trono dela. É aqui que a coisa começa a ficar interessante, pois o instinto natural do Titã puro começa a saltar para fora e ela começa a perder o controle. O Titã precisa devorar aquela humana e a mulher lá dentro, na mente do Titã, tenta desesperadamente se controlar. Mas por mais que ela se esforce, ela não conseguiu segurar a imensa força do Titã que devorou a cabeça da garota. Enquanto tudo isso acontecia, Ilse escrevia em seu caderno tudo o que estava acontecendo naquele lugar. Todos os detalhes, e ela relatou até os seus últimos momentos. Esse caderno, um tempo depois, foi encontrado pela tropa de exploração, com todas as suas anotações. O mais incrível é que a Titã anormal não comeu o resto do corpo, muito pelo contrário. Ela encontrou um lugar aberto em uma árvore, um lugar que se parecia com um trono, e colocou lá dentro o corpo dela, como sinal de respeito. A partir desse momento, o Titã nunca mais se afastou dessa árvore e ficou lá, à volta dela, como se estivesse defendendo o local. Range e os outros observaram o comportamento nada normal desse Titã. E com isso, acharam o caderno e acabaram descobrindo o que aconteceu graças ao comportamento super estranho desse Titã. Depois de ler o diário, Range descobriu o nome de Ymir e que ele tinha alguma relevância entre os Titãs. Tanto que ao descobrir que a Ymir Morena tinha esse nome, ela ficou impressionada. E assim, esse Titã ficou marcado como um dos mais diferentes entre todos os anormais. Em seguida, temos os cachaceiros que tomaram todo o vinho com o fluido do Zeke. E consequentemente se tornaram Titãs pelo seu poderoso grito de transformação. Como você já sabe, os anormais se comportam e se movem de maneiras estranhas. Mas os Titãs feitos pelo Zeke, na maioria das vezes, são anormais. E quando ele criou esses Titãs, que eram os companheiros de Levi, e os fez atacar o próprio Levi, vários deles tiveram comportamentos estranhos, como subir em árvores, escalar e se mover em altas velocidades. O que me leva a acreditar que as habilidades humanas podem ser de alguma forma herdadas pelos Titãs puros. Na tropa de exploração, haviam guerreiros que estavam preparados para o combate, e dessa forma, seus Titãs puros saíram loucamente agindo de formas estranhas. E talvez Zeke também possa controlar o quão anormal os seus Titãs podem ficar. Na sequência, temos o Titã puro, que é mais poderoso do que alguns Titãs originais. Isso por conta do seu imenso corpo, que emite um vapor quente constante sem diminuir de tamanho, como no caso do Colossal, por exemplo. E ele é gigantesco e rápido. Apesar de não ter inteligência, o Titã puro de Rod Reis tem um poder destrutivo muito grande. E se não fosse pelo seu jeito completamente anormal, ele poderia ter causado sérios problemas. A estratégia para eliminá-lo foi muito boa. E esse Titã tem o dobro do tamanho do Titã Colossal. Suas proporções não fazem o menor sentido. Mesmo que Rod Reis estava ferido na sua forma titânica, ele deveria ter se regenerado, porque é isso que os Titãs fazem, eles se regeneram, mesmo os puros. Mas o seu Titã tem pernas muito finas e o tronco ridicularmente largo. E por isso ele não consegue se mover direito, nem muito menos ficar de pé. O resultado de se arrastar por uma longa distância foi o desgaste do seu corpo, incluindo o seu rosto. Outro problema que só esse Titã normal tem são os seus órgãos. Nós já vimos alguns Titãs por dentro, como por exemplo quando Eren foi devorado. Lá no interior, a gente viu que ele é completamente oco. Já o Titã do Rod Reis tem vários órgãos, como se fosse um humano com sistema digestivo e tudo mais. E o grande ponto aqui é que esse Titã não tentou comer ninguém. Ele foi atraído para as muralhas, mas não mostrou intenção de devorar humanos. Seu vapor era tão intenso que tudo que estava à sua volta saía em chamas. E quando ele se aproximou, a tropa teve que se molhar para que os seus próprios corpos não sofressem queimaduras. A sua fumaça era altamente quente e não parava de sair por nenhum momento. Mas por que Rod Reis ficou assim? Foi porque ele lambeu o líquido ao invés de injetar? Na verdade, os Titãs puros não ficam na nuca. Caso contrário, não teríamos Titãs puros de 3 metros. Os Titãs puros são massas de carne crescidas, inchadas, infladas. Mas Rod Reis foi diferente. Quando Historia pegou ele no ar, parte da nuca do seu Titã, lá estava ele. E ela cortou o Rod Reis no ar.
E isso é impossível para um titã puro, já que nós já vimos os titãs puros sendo cortados na nuca inúmeras vezes e nunca tem humanos lá. Logo, Rhodines se tornou praticamente um titã original incompleto, sendo que esse titã puro é o mais próximo do que seria o 10º titã, e ficando no posto do mais estranho entre todos os já mostrados até o momento. Na sequência temos um titã que age de uma forma completamente inusitada. Quando ele apareceu, ele retirou todo o brilho nos olhos ou esperança da tropa de exploração. Eles estavam otimistas e até mesmo disseram que iam competir quem eliminaria mais titãs. Ele chegou em um salto, pois é isso que ele faz, ele salta de longas distâncias. E com uma bocada ele leva os jovens esperançosos para outro mundo. Alguns minutos depois, Eren se livrou desse titã e se vingou. Esse titã é um titã que compartilha o mesmo problema do titã da mãe do Connie, só que esse está com a cara cravada no chão. Seus braços e pernas são muito curtos para que ele consiga se mover, e tudo que ele pode fazer é se arrastar por aí. A mãe do Connie teve ainda mais azar, pois ela se transformou de costas e começou a sofrer o mesmo problema das tartarugas. O interessante desse titã em particular é que ele estava se arrastando sem rumo durante vários anos, e atrás dele, ele criou praticamente uma estrada. Quando os humanos o encontraram, ele se recusou a olhá-los, ficou com a cabeça baixa. Ele simplesmente ignora os seres humanos. E parece que do jeito que ele está, ele não consegue devorar nenhum, porque ele destruiu sua própria boca. Continuando com essa lista, temos 2 titãs anormais interessantes, que apareceram na 2ª temporada durante o ataque ao castelo Ultgard. Apesar de anormais, até para eles o seu comportamento é estranho. Isso porque eles começaram uma espécie de discussão interna e acabaram se atacando. Essa foi a primeira vez, e talvez a única, na história, de que 2 titãs puros se desentenderam e lutaram entre si sem nenhuma explicação. Outro detalhe interessante é que todos os titãs que Zeke faz têm algum grau de anormalidade. Mesmo que pareçam a princípio totalmente normais, eles têm alguma diferença dos demais titãs que foram transformados apenas por injeção. Os titãs puros normalmente não se movem à noite, por nenhum motivo. Eles param e ficam esperando a luz do sol voltar, e isso não acontece com os titãs do Zeke. O segundo titã que conseguiu minimamente pronunciar alguma palavra foi o titã da mãe do Connie, que por mais que tenha engasgado nas palavras, foi o suficiente para que Connie conseguisse reconhecer as palavras da sua mãe. E quando ela falou com Connie, ela provou que ainda tinha conexões com sua antiga personalidade, mesmo na sua forma de titã. Outros titãs que chamaram a atenção foram o titã Jojo Pose, que fez uma posição confiante como se fosse humano, e o outro titã que salta no ar e gira, provavelmente imitando algum comportamento que o seu humano já teve em vida. O titã que se comportava como uma aranha e que correu atrás de Sasha em altas velocidades, estava se mantendo em um local isolado, provavelmente tentando não interagir com ninguém. E esse titã, apesar de ter sido nocauteado por uma árvore, nunca foi mostrado como ele foi eliminado. Ou se foi. Esse outro titã que se move como um soldado marchando no meio do campo de batalha provavelmente tem alguma memória remanescente do seu humano que acabou ultrapassando para o seu titã. Nesse outro momento temos titãs preguiçosos que estão bem tranquilos descansando. A pose descontraída faz eles parecerem que realmente são humanos. Mas não se engane, isso é apenas comportamento anormal. Enquanto os outros titãs estavam desesperadamente tentando escalar a árvore sem nenhum sucesso, esses aqui apenas descansavam. Porém, mantiveram os olhos pregados nos seus alvos, que estavam no topo da árvore. E eles ficaram apenas descansando e observando os seus alvos. Então, quando alguém estiver deitado descansando e essa pessoa estiver te encarando, ela pode estar pensando em te comer. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo e até a próxima.